Jennifer Silva de Freitas? Isso. Boa tarde, Jennifer. Boa tarde. Jennifer, a senhora teve a oportunidade de acompanhar as oitivas das testemunhas e informantes ao longo do trabalho de hoje, perfeito? Sim, A senhora também teve a oportunidade de conversar reservadamente com as suas advogadas antes desse interrogatório, correto? sim, Elas certamente explicaram que é direito seu permanecer calada, caso queira, sem prejuízo à sua defesa, da mesma forma que é direito seu apresentar sua versão sobre os fatos respondendo às perguntas, a senhora me entende? sim. A senhora vai optar por ficar em silêncio ou vai responder as perguntas? Vou responder. Vai responder? Jennifer, eu vou proceder à leitura da denúncia. Excelência, eu tinha orientado ela a responder só as da defesa e dos jurados. Jennifer, a sua advogada está levantando essa questão, que a orientação dela foi no sentido de responder somente as perguntas dela e dos jurados. Sim. Então, vou reiterar a pergunta. A senhora vai responder as perguntas do juiz, do promotor, da advogada e dos jurados, ou somente da sua advogada e do jurado? Somente dos jurados da advogada. Perfeitamente. De qualquer maneira, eu vou proceder à leitura da denúncia, tá bem? Diz aqui que seu nome é Jennifer Silva de Freitas, brasileira, nascida em 27 de novembro de 2000, natural de Belo Horizonte, filha de Edson Ribeiro de Freitas e Solange Pereira da Silva de Freitas, residente na rua Doutor Antônio Xavier Almeida, número 171, bairro Industrial, em Contagem. Dados pessoais corretos, Jennifer? Sim, Quanto aos fatos, consta que no dia 21 de fevereiro de 2025, por volta de 21 horas, no interior do apartamento situado na rua Antônio Alves, número 300, no bairro Diamante, em Belo Horizonte, a denunciada Jennifer Silva de Freitas, movida por sentimento de posse, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, agindo com dolo de matar, utilizando-se de arma branca, um canivete, desferiu golpe contra seu companheiro Eduardo Henrique Cândido Lopes, causando nele os ferimentos descritos no relatório de necrópsia, que por sua natureza e localização foram a causa eficiente de sua morte. Apurou-se que a vítima e a denunciada mantinham um relacionamento amoroso conturbado, marcado por frequentes desentendimentos, bem como por atitudes possessivas e agressivas por parte da acusada. A vítima já havia manifestado desejo de romper o relacionamento, contudo, não o fez em razão das reiteradas ameaças de morte dirigidas por Jennifer. O crime foi cometido por motivo torpe, em decorrência de sentimento de posse e a recusa da denunciada em aceitar o iminente término por parte da vítima. Além disso, apurou-se que a denunciada se utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, haja visto que estava desarmada, sem qualquer instrumental reativo, sendo surpreendida por ação inopinada da denunciada. Assim agindo, a denunciada praticou a dinâmica delituosa tipificada pelo artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, referente ao motivo torpe, e 4, recurso que dificultou a defesa da vítima, do Código Penal. Esses são os fatos noticiados na denúncia, Jennifer. Em respeito ao seu direito constitucional de permanecer calada, ainda que parcialmente, eu não tenho nenhuma pergunta a fazer. Doutor Fabiano, pelo Ministério Público. Sem pergunta. Ok pela defesa? Jennifer, boa tarde. boa tarde. Jennifer, eu queria que você contasse para a gente o que aconteceu no dia dos fatos. Dia 21/2/2025, numa sexta-feira, 6 horas da manhã, Eduardo me levou até em casa, foi trabalhar. No decorrer do dia, eu fui fazer as tarefas do dia a dia, na rotina. 6h30 da noite, Eduardo me ligou, falando que iria me buscar para ir no apartamento dele. Chegamos lá às 7h30, fomos estacionar o carro no estacionamento do condomínio, descemos do elevador, fomos ao mercado onde se encontra dentro do condomínio dele. Compramos... Nesse dia, só te interrompendo um pouco, já tinha tido alguma briga? Vocês estavam bem na hora que estacionou, na hora que entrou no elevador, na hora que foi no Sim, mercado? Estava tudo estávamos bem? bem. Uhum. E aí? Fomos no mercado onde se encontra no condomínio do Eduardo, compramos 3 cervejas, 2 salgadinhos, estávamos super felizes, conversando, dialogando normalmente. Saímos, fomos para o apartamento dele, chegamos, tomamos o banho, depois a gente foi escutar umas músicas, dialogar, beber, e o amigo dele deu uma pinga para ele, para a gente degustar no decorrer da noite. Depois a cerveja acabou. Fomos novamente no mercado onde se encontra no condomínio dele, pegamos mais 4 ou 3 cervejas, se não me engano, mais salgadinhos, conversamos, e no decorrer, quando eu saí, ele já me olhou com um olhar meio estranho, e aquilo eu já entendi. Quando voltamos, a gente pegou o elevador, fomos para o apartamento dele, ele abriu a porta, foi primeiro, eu fui atrás, guardei as 4 cervejas
dentro da geladeira. Ele ficou parado ficou parado no banheiro olhando para mim e me perguntou por que eu estava olhando um cara. Só que nisso eu falei para ele: que cara você está falando? Eu não estava olhando para ninguém. Nisso a gente já começou a se debater com os fatos que eu perguntei a ele por que ele era tão ciumento assim. Nisso os fatos ocorreram. Eu falei com ele sobre as agressões que ele tinha feito comigo e que eu iria denunciá-lo. Ele me olhou assustado, falou que eu estava ficando louca, riu para mim e depois me afirmou que eu apanhei porque eu merecia aquilo. Mas nesse dia ele tinha te agredido? Não. Nesse dia, não. Isso aí você está falando, você estava tendo a discussão, lembrando de eventos passados. Eventos passados. Tá. Esses eventos passados, quanto tempo você se relacionou com o Eduardo? Quanto tempo? Na primeira vez que ele fez isso? Não, estou falando quanto tempo que durou o seu namoro com o Eduardo? 9 meses. 9 meses, né? Em quanto tempo que vieram esses comportamentos de agressão? Em 3 meses. Entendi. Você estava ali sentada no cantinho, ouvindo as testemunhas aqui falando, né? Por exemplo, foi falado aqui que foi visto em uma festa, num condomínio, uma piscina, você apertando o pescoço do Eduardo, por exemplo. Tem uma amiga dele que fala que já viu o pescoço dele arranhado. Tem o irmão também que fala, e o Elias, na verdade, o amigo fala que tem uma mensagem sua no telefone dele falando que ele não iria terminar o relacionamento coisa nenhuma, que sairia só morto. Isso de fato aconteceu? Como que era o seu relacionamento com ele anterior? Os fatos anteriores. Anterior era mil flores. Nos primeiros meses, ele me tratava como se eu fosse uma rainha. No terceiro mês, ele me mostrou a primeira bandeira vermelha, que foi porque eu postei uma foto no Instagram sorrindo e ele me deu uma mordida. Nisso, eu já fiquei com medo e ele falou para mim me perdoar ele, que jamais iria isso acontecer de novo. Tá. Antes do Eduardo, você já tinha namorado com alguém? Não, ele foi meu primeiro namorado. Tudo bem. E aí aconteceu essa situação que ele levantou, né, um alerta para você, você está falando de uma bandeira vermelha, essa situação toda, e depois você continuou com as redes sociais, como é que foi isso? Não, ele me proibiu de ter redes sociais. Tá. E sobre o WhatsApp, você tinha um WhatsApp? Não, não tinha WhatsApp, Instagram, Facebook, não tinha redes sociais. Por quê? Porque ele me proibia, ele me ameaçava, dizendo que se eu tivesse, ele iria fazer coisas ruins comigo. Você teve notícia dele envolvido com uma outra situação de violência doméstica, com a ex-namorada? Você sabia disso? Não, você não sabia nada da vida passada dele, assim, anterior? Não sabia. Tá. E aí, então, começou essa situação das agressões e tudo mais. E aí, você viu os seus parentes falando que sua mãe, seus irmãos, você ficava em casa, você ficava mais na casa do Eduardo? Como que era o relacionamento? Eu ficava mais na casa dele porque ele me proibia de ver minha família. E aí, quando é que você conseguia ver sua família? Escondido. Essa situação toda do pessoal ter visto você com hematomas, foi por causa de quê? Você se lembra quanto tempo antes do acontecido, que aconteceu, seus irmãos virem isso? Quanto não tempo me recordo. Não se recorda. E como que foi? Quando seus irmãos viram esses hematomas, né, esses roxos, o que tinha acontecido? Você se recorda? Não entendi. Seus irmãos relataram aqui, como você ouviu, todo mundo ouviu, que viram você com hematomas grandes nas pernas, nos braços. Você se recorda em qual situação que foi isso? Como que eram essas agressões? Como que o Eduardo te batia? Eduardo, foi um dia de noite, a gente estava jogando um jogo online e eu falei, a gente estava jogando um jogo online, o nome é Free Fire, o nome do jogo. E ele, sem querer, eu falei uma palavra lá, nossa, que gatinho. Aí ele me deu um soco na cabeça, porque ele achou que eu estava falando com outra pessoa. Aí a gente começou a lutar com luta corporal e eu arranhei ele me deu soco, chute, tapa, empurrões. Entendi. Aí depois você foi para sua casa? Foi no domingo que a gente teve essa briga e segunda de manhã a gente foi. Ele me levou para minha casa.
Você conhecia os parentes dele, a mãe, o pai, o irmão, Sim. o Bruno, conhecia? Sim. Você frequentava a casa deles? Qual que era a frequência que você se via? Pouco. Mas você tinha uma relação com eles de amizade? Como que era a relação sua com os parentes? Era normal, a gente só se via, só se conversava quando ele me levava lá na casa deles. Você viu aqui a Luísa falando que teve uma festa e que outros colegas de serviço dele foram, que viram você agressiva porque queria ir embora. Isso aconteceu? Sim. Aconteceu? E por que aconteceu? Como é que foi? Aconteceu porque eu estava passando mal, pedi ele gentilmente para me levar embora, ele não quis e ficou me chamando de filha da puta, desgraçada, mais baixo, né, para ninguém escutar. Aí socorreu. Entendi. E aí teve essa outra situação também que foi falado pelo Elias, que estava num ambiente do sobrinho dele de 5 anos, numa piscina, que vocês brigaram, que o menininho teria visto você apertando o pescoço de Eduardo. Isso aconteceu também? Aconteceu. Né? E alguma vez ele já te bateu em público? Que essas pessoas vêm aqui, Jennifer, né? Tanto o Elias quanto a Luísa, que não presenciou, mas ouviu dizer, os colegas falaram, sempre estão falando, por exemplo, que você teria tido essa questão emocional e ter atacado ele, né? E publicamente ele já bateu em você em alguma situação? Alguém viu, alguma testemunha? Nós estávamos no mercado, BH, compramos a compra. No estacionamento mesmo, ele me deu um soco, só que eu não sei se alguém viu. Tá. Mas foi em público, sim. Sim. Essas questões dos hematomas que você fala que teve, né? A sua família também teria visto. Você tem fotos disso, registros, alguma Tenho, sim. comprovação disso? Onde que estão essas fotos? No telefone que foi apreendido. Tá. Então, nesse telefone que foi apreendido, tem essas fotos das agressões, você machucada, essas questões todas. Sim. Por quê? Você sabe das campanhas que tem, da imprensa, da mídia, divulgando as medidas protetivas, a forma como a mulher deve atuar quando é vítima de violência doméstica. Você tem consciência do que deve ser feito? Não tinha, não tenho. Tem. Você sabia que poderia procurar a delegacia para poder tomar uma providência, uma medida protetiva de afastamento? Sim, sim. Só que eu tinha medo. Ele me ameaçava e ameaçava a minha família todos os dias, falando que se eu contasse, iria fazer algo pior. Então, tá. Então, nesse dia, você chegou a relatar que vocês foram lá no mercadinho, compraram cerveja, voltaram. Na hora que voltaram, ele falou que você tinha olhado para um homem, né? Sim. E aí você falou que não tinha nada disso. E aí, depois, como é que foi o restante da ação? Que aconteceu? Depois eu entrei no quarto, ele estava na porta do banheiro. Peguei meu celular, coloquei no aplicativo de Uber, coloquei lá em cima, na escrivaninha, de novo. Peguei a minha mala, coloquei na entrada do apartamento. Ele já tinha fechado a porta. Quando eu voltei, ele abriu a porta novamente. Já estava com outra roupa totalmente diferente. Eu fui pegar o meu celular, ele trancou a porta, falando para mim não ir embora, que se eu fosse, ele iria fazer muitas coisas ruins comigo. Me pegou pelo pescoço, me bateu na porta e me empurrou pela cama. Entendi. Esse aperto no pescoço, porque você, quando você foi presa, tem ali as fotos, o exame do médico, não foi constatado nada no seu pescoço. Você teve alguma lesão realmente? Mostrou lá a hora que foi fazer o exame? Ou não teve lesão, não deixou mesmo? Eu tive lesão por dentro. Uhum. Entendi. Depois ficou machucado? Você teve que ter Sim. atendimento no presídio, na delegacia? Não. Tá. E aí ele fez isso e te empurrou, como você falou, e aí? O que aconteceu depois? Aconteceu que ele pegou esse canivete debaixo do travesseiro, me olhou, me ameaçou, e eu perguntei a ele, olhando nos olhos dele, se ele iria me matar. Ele soltou o canivete com as duas mãos deles, com as palmas das mãos. Ele apertou o meu esôfago como se fosse quebrá-lo. Eu peguei o canivete e dei um golpe nele para ele sair de cima de mim. Ali, o doutor também vai mostrar, o doutor promotor, tem alguma lesão aqui no rosto, né? Tem aqui na boca. Você sabe, você deu algum outro golpe antes? Vocês já tinham discutido, brigado? Você já tinha desferido algum tapa, algum
lançado algum objeto contra ele? Não, nenhum. Não? E você sabe justificar por que teve essa lesão na cabeça, entre a face aqui e a cabeça? Não Uma me lesão recordo. roxa no lábio? Você sabe justificar o que Não me aconteceu? recordo. Não se recorda. E aí aconteceu essa situação de você ter reagido desse jeito. E aí o que aconteceu depois? Essa reação, eu dei o golpe nele, ele saiu de cima de mim, o canivete ficou nas minhas mãos, ele andou para trás, olhou para mim, andou para frente, sentou na cama e desmaiou. Nisso, eu peguei o celular dele correndo, liguei para a polícia, da polícia o bombeiro foi chamado, falei onde que o golpe tinha acertado e eu tentei ajudá-lo, só que eu não consegui. Uhum. E aí, depois, o que aconteceu? Você ficou com ele lá aguardando ou foi pedir outra forma de socorro? Como é que foi? Pedi socorro aos vizinhos. E aí, quem te atendeu? Quem que compareceu? Eu conheci aquele vizinho naquelas circunstâncias, eu não sei o nome dele. Homem. Que ele entrou lá dentro do... Entrou ele e uma mulher. Uhum. Só que a mulher saiu e ele ficou lá. Tá. Esse vizinho que chegou lá, você ainda continuou lá dentro do apartamento com esse vizinho que chegou para... Sim, pedi ajuda a ele, só que ele não quis me ajudar. Como assim? Eu pedi ajuda a ele para que o bombeiro me informou que se eu colocasse ele de barriga para cima, eu poderia tentar ajudar ele, só que eu não consegui. Tá. E o vizinho chegou a puxar o corpo Não, de baixo? foi eu. Virar, foi eu. E aí, depois, o que aconteceu? Aconteceu que eu fui para a casa da vizinha, informei sobre o que aconteceu, daí eu fui para a delegacia. Sim. A vizinha fala que, presta depoimento, uma das pessoas que estava lá presente não era vizinha, era uma pessoa que estava lá na casa da vizinha, parente da vizinha, que você chegou lá e falou que tinha sido um autoextermínio, que o suicídio, que o Eduardo tinha suicidado, falou isso para ela e tudo mais. Na verdade, como é que foi esse? Por que você falou isso para ela? Porque eu lembrei do meu irmão naquele momento. Aí você falou que ele tinha suicidado por causa disso. Entendi. E aí a vizinha fala, inclusive, que você estava muito séria, que parecia que não estava ligando para o fato, estava muito alheia à situação, indiferente. E aí eu queria saber de você, se alguma outra vez as pessoas falaram que você é fria, calculista, que você tem traços aí, talvez, de psicopatia, como foi mencionado, que você teria sorrido. Você já teve alguma outra situação da pessoa falar assim, em alguma situação que você riu, Jennifer? Como é que foi isso? É o meu nervosismo. Uhum. Quando você fica nervosa, como é que você age, geralmente? Como é que é? Explica para a gente. Eu não sei explicar, é automático. Uhum. Entendi. E aí você ficou com elas lá, então, e aí depois o que aconteceu? Quando o Bruno chegou, como é que você falou com o Bruno? Como é que foi? Eu desci o elevador, o Bruno e a Bruna estavam lá esperando. Os dois policiais estavam na minha direita e na minha esquerda. Eu olhei os dois. E aí? E aí você foi? Eu olhei os dois e falei que foi por causa de um ciúmes. E eu os abracei e fui para a delegacia. Entendi. Lá na delegacia, você contou efetivamente o que aconteceu? Ou você ainda falou que era suicídio? Falei. O que você falou lá? Você lembra o que você falou lá? Lembro que eu falei que foi suicídio, sim. Depois você corrigiu isso? Sim. Falou o quê? Falei que foi uma legítima defesa. Uhum. Entendi. E aí você relatou lá o que aconteceu? Sim. E aí o que de fato aconteceu foi isso que você relatou antes para a gente aqui. Sim. A situação do contexto aí todo. Uhum. Entendi. Você tem marcas no seu braço, tem até foto ali, né? Elas são oriundas de quê? O que aconteceu para ter essas lesões? Foi um período de depressão por 2 anos. Uhum. Quanto tempo antes de você se relacionar com o Eduardo? Foi 2018 entre 2019.
Entendi. Doutor, você quer fazer mais alguma pergunta? Os seus parentes relatam que viram você com esses hematomas. Alguém chegou a te questionar? Por que você não chegou a falar para eles? Sim, chegou a me questionar, mas eu não pude falar. Uhum. Quero só perguntar, você sabe de como mostrar como foi que ele pegou no pescoço? Como foi que ele pegou no seu pescoço? Foi assim? Como é que foi? Faz o movimento para a gente não estava lá, só para a gente entender. Como é que foi que ele tentou fazer? Foi assim, ó. Uhum. Apertando meu esôfago como se fosse quebrar ele. Entendi. Só isso. Você gostaria de falar mais alguma coisa em sua defesa? Eu queria pedir perdão à família do Eduardo. Doutor, eu encerrei, agradeço, muito obrigada. Vai ter outras perguntas também, tá, Jenny? Jennifer, tem algumas perguntas aqui dos jurados que eu vou dirigir a você, tá bem? Por que você não gritou por socorro? Por medo Medo de quê? dele. Medo dele. Qual foi o maior tempo que ele te manteve? Bom, primeiro, antes de chegar nessa pergunta aqui, em algum momento você se viu afastada de seus familiares por determinação dele? Sim. Por quanto tempo? Meses. Meses. Você dependia financeiramente dele? Não. Ele ligava muito para você? Sim. Você atendia as ligações? Quase todas, sim. Na sua casa, independentemente do Eduardo, você já sofreu algum tipo de violência? Não estou Sem falando do ser do relacionamento do Eduardo? Eduardo, não. Sua vida ali na sua infância, na sua adolescência? Não. Não? Aquele canivete que aparece no processo, tem uma foto dele. De onde surgiu? Não tenho conhecimento. Onde que você pegou? Ele pegou debaixo do travesseiro. Compreendi. Mais alguma pergunta? Houve algum momento prática de violência sexual contra a senhora? Por parte Sim. dele? Quantas vezes? Uma vez só. Uma vez. Ok. Mais alguém? Sem perguntas? Ok. Jennifer, está encerrado o seu interrogatório. Vou convidar a senhora para acompanhar os policiais militares. Se acomodar, tudo bem? Ela tem que assinar aqui, né? Só assinar para nós aqui. Muito bem, nós encerramos a instrução do processo embrionário. A próxima etapa diz respeito aos debates. Nesta etapa, Ministério Público e Defesa dispõem cada um de até 1h30 para sustentação oral. Durante esse período, a princípio, os debatedores não devem ser interrompidos. Então, indago, alguém